Gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E no vídeo de hoje é vídeo de palavra, tá? Eu combinei com vocês de estar trazendo toda segunda-feira, mas eu não tô conseguindo estar trazendo toda segunda-feira, tá, gente? Então, assim, mesmo que não dê pra trazer na segunda, durante a semana, uma vez por semana, pelo menos vai ter palavra aqui neste canal, tá bom? Eu só não vou conseguir estar trazendo na segunda-feira. Se der, eu coloco. Se não der, eu vou colocar em outro dia da semana, tá bom? Bora lá, pega a sua espada comigo e vamos lá pro livro de Mateus, no versículo 7, no capítulo 7, aliás, e no versículo 13. E depois vamos estar lendo no 13 e 14, né? E depois vamos pular pro versículo 22, tá? No versículo 13 diz assim, na minha Bíblia tá assim: a porta é estreita. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta. E muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que encontram. No versículo 22 diz assim, tem como título Verdadeiros Discípulos. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em seu nome? Eu, porém, vos responderei: Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Amém? Gente, esse eu confesso a vocês que é um dos textos que mais me traz temor. Por quê? Porque esse texto não está falando só para pessoas que estão fora. Estão falando para todas as pessoas em geral. Jesus está falando com todos, tá? Tem gente que fala assim, que é fácil servir a Deus. E não é, tá, gente? Não vou ser hipócrita e falar para vocês que não é. Porque o próprio Jesus está falando aqui que não é. Olha o que diz aqui, no versículo 13. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, é larga, né? E larga. E larga é a sua porta. E muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita. E o caminho é difícil. E são poucos os que encontram. Ou seja, Jesus está tá falando com muita clareza que é difícil. É difícil servir a Jesus, é difícil permanecer nos caminhos de Deus, porque esse mundo é cheio de coisas que nos atraem, esse mundo é muito colorido, esse mundo é cheio de opções, né? O diabo, gente, não subestime o poder do diabo, tá? Ele não é burro, ele sabe como trabalhar, tá? Literalmente, ele sabe. E ele tá arrastando pessoas, eu acredito que duas das maiores armas dele, uma delas é o engano, e a outra fazer as pessoas acreditarem que ele não existe. Ou seja, é o engano do mesmo jeito, né? Praticamente duas palavras em uma só. Ele usa do engano. No engano ele usa várias religiões que não pregam a verdade, que não é a verdade de Jesus. E as pessoas vivem naquilo achando que aquilo é a verdade. E outros acreditam que o diabo não existe. Não pensem vocês que o diabo ama se manifestar na vida das pessoas. Ele ama sim, desde que ele se manifesta em oculto. Por exemplo, a pessoa tá com a vida presa, tá com a vida amarrada e não sabe por quê. Aí o diabo tá por trás, os demônios estão por trás ali, amarrando a vida da pessoa e a pessoa não sabe por quê. Entendeu? Mas ela não consegue acreditar que tem demônio na vida dela, não consegue acreditar que tem demônio, tem diabo aí por trás, entendeu? Então, assim, uma das armas dele é o engano. Uma das maiores armas que ele usa é o engano, tá? Outra coisa é da religião que eu falei, né? O diabo trazer várias religiões, inclusive dentro da igreja, doutrinas, muitas coisas que não existem, que não conduz com a palavra de Deus, que as pessoas, em vez de buscar conhecimento, elas vão atrás de acreditar muitas vezes somente, né, nos pastores, ficar na direção somente dos pastores e não buscar a palavra. Gente, Deus, ele não quer que você fique somente indo pelaquilo que os pastores falam. O pastor, ele tem a obrigação dele de conduzir as ovelhas, de ensinar, mas a obrigação do pastor é ensinar, ó, pega a sua Bíblia e lê. Não fica só com aquilo que eu falo.
É o que eu tô falando pra vocês agora também. Não fiquem só indo pelos meus vídeos. Pega a sua palavra e lê. Porque e se eu estiver falando alguma coisa que não conduz com a vontade de Deus? Aí vocês vão aprender aquilo que não é certo e aí fica todo mundo errado. Entendeu? Então, assim, gente, pega a sua palavra, mergulha na palavra. Ah, mas eu não entendo. Gente, pede pra Deus revelar. Tem coisas tão fáceis. Ah, eu não sei fazer isso. Ah, eu não consigo fazer. Gente, na palavra do Senhor diz que o Espírito Santo te ensinaria todas as coisas, nos ensinaria todas as coisas. Então, se ele nos ensinaria todas as coisas, a gente tem o direito de pedir pra ele: Deus, me dá a revelação dessa palavra porque eu não tô entendendo. Me ensina a entender. Eu não entendia, gente. A Bíblia que eu tinha era uma Bíblia Almeida Corrigida. Ela pra mim, ela tem muitas palavras difíceis. Então, eu comprei essa aqui, que é a NVT. Ela é muito mais fácil de entender. E eu comecei a pedir pra Deus revelação da palavra. Me dá a revelação da palavra porque eu não tô conseguindo entender. E eu não quero ficar enganada nesse mundo. E assim, gente, a gente precisa obedecer. Porque é o que diz aqui no finalzinho do versículo... do outro textinho, que é no versículo... gente, é que a letra dessa Bíblia é muito pequena. No versículo 23, diz assim... Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. O que é a lei? É a palavra, gente. Tem muitas igrejas, infelizmente, muita tristeza e aperto no meu coração, fala assim, que tem muitas igrejas que estão pregando muitas coisas que não conduzem com a palavra de Deus. Então, infelizmente, a gente não pode ficar enganado. A gente não pode permanecer num lugar onde está errado, onde está pregando teorias, que não está pregando exatamente a palavra de Deus, que não está ensinando a buscar a Deus do jeito certo. Então, assim, se você vê que você consegue perceber aonde está o erro quando você lê a palavra, porque ela é a única verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você precisa conhecer Jesus, o Jesus da Bíblia. Vai para a igreja e busca. Teve a pregação, falaram sobre tal. Chega em casa e medita nessa palavra. Pede para Deus revelar para você. E Deus, ele vai revelar, gente. Deus, ele não é Deus que nos deixa enganado, não. Se a gente pede para ele, ele tem o maior prazer em nos revelar a palavra dele. Ele não é um Deus que fica só na dele ali, quer que a gente se vire e trabalhe, não. Deus, ele quer ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. O nosso relacionamento com Deus não pode se basear somente na igreja. A igreja é o lugar de comunhão entre os irmãos. A igreja é o lugar onde todo mundo, pelo menos o certo, né, deveria. Todo mundo se ajuda, onde a gente aprende ali, ajuda o pastor a conduzir as ovelhas, né, para as pessoas que trabalham na obra, né, por exemplo, que são diáconos, missionários, que são, enfim, que tem todos os seus cargos aí. Cada um fazendo a sua parte no corpo de Cristo para conduzir todas as ovelhas que estão chegando, as ovelhas que aceitaram Jesus agora, que estão afastadas do Pai, estão voltando, entendeu? Então esse é o tipo de... é o que é pra gente fazer na igreja. E a gente aprender, estudar a palavra, mas tenha também o seu relacionamento com Deus em casa. Não deixe de buscar Ele todos os dias. Quando eu era... há alguns anos atrás, eu buscava a Deus somente quando eu ia pra igreja. Somente nos cultos onde eu congregava, era cultos domingo e quarta. Só nesses dias eu buscava a Deus. E nos outros dias eu mal orava. Isso é ter relacionamento com Deus? Não. Você precisa desenvolver um relacionamento com Deus face a face com Deus. Busque a Deus de verdade. Busca Ele na sua casa. Não queira só buscar Ele dentro da igreja. Busca Ele em casa também. Amém? Por que eu tô falando isso, gente? Porque para você conseguir entrar pela porta estreita, você precisa obedecer à lei. Você precisa obedecer, tá bem diante de Deus. Você precisa ir através do relacionamento com Deus, através da leitura da palavra, você consegue desenvolver um relacionamento com Deus, onde as coisas não vão te abalar, onde você vai conseguir ver com clareza o que tá certo, o que tá errado, onde você vai ver com clareza aqueles que estão fazendo... aqueles que estão sendo realmente usados por Deus e aqueles que não estão, infelizmente, porque tem falsos profetas, infelizmente, mas se na Bíblia diz que tem falsos, é porque ainda tem os verdadeiros. Então a gente, com revelação, com clareza, a gente vai conseguir ver quem realmente está falando a verdade, quem realmente não está, para que a gente não fique tomando posse de profecia que não é de Deus, que é de um profeta que não é usado por Deus, e que ele vai...
profetizar aquilo que não vai acontecer, ou profetizar coisas que Deus não ordenou, ou profetizar, infelizmente, em vez de ser uma bênção, acaba sendo uma maldição. Então a gente precisa tomar cuidado, a gente não pode tomar posse de tudo, gente. Só que se a gente tá despreparado, o que diz na palavra é que meu povo padece por falta de conhecimento. Se você não tem o conhecimento da palavra, você não vai conseguir ver com clareza o que é certo e o que é errado. Então você vai permanecer no caminho errado, querendo ou não. Então a gente precisa ter conhecimento da palavra para que a gente venha obedecer a lei do Senhor. Amém? Por exemplo, se você vai tirar uma carteira de motorista, você precisa conhecer cada placa. E, gente, às vezes eu saio com meu marido, eu fico olhando para as placas assim, eu ainda não sei dirigir, né? E eu fico olhando assim, eu fico perguntando para ele que placa que essa significa o quê? E essa daqui significa o quê? Por quê? Porque eu não tenho conhecimento nessa área. Ele tem a carteira de motorista, entendeu? Então eu não tenho ainda, né? Eu vou tirar um dia. Então, olhando as placas, eu não tenho. Porque eu não tenho conhecimento? Porque eu não busquei o conhecimento. Ele buscou esse conhecimento, ele dirige, ele conhece todas as placas. Eu não. Então, isso é um exemplo para você entender. Se você não busca conhecimento, você não vai saber o que Deus quer que você faça, o que Deus quer que você não faça, o que Deus espera de você, qual o seu chamado. Todas essas respostas você consegue encontrar através da palavra e através de um relacionamento com Deus. Amém? No versículo 22 diz assim: Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedeceram a lei. Esse textinho aqui tá falando para os cristãos, tá, gente? Por quê? Porque você consegue saber que você tem autoridade no nome de Jesus, você consegue tomar posse no momento que você aceita Jesus. No momento que você aceita Jesus, você tem o conhecimento de que o que Jesus fala, né? Que eu vos dou autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Pelo nome de Jesus, nós temos autoridade para expulsar demônios. Se Deus nos der esse dom de milagre, também a gente consegue realizar milagres. E, mas o que tem aqui? Profetizar também, como eu falei sobre os profetas. E expulsar demônios também, tá? Tudo isso é através de uma vida com Deus, tá? Por que as pessoas aqui falam que expulsaram demônios, profetizaram, fizeram milagres e mesmo assim Jesus disse que não conhecia elas? Por quê? Porque eram pessoas que têm os dons, fazem a obra, mas desobedecem. Ou seja, você pode ver uma pessoa fazendo milagre, mas mesmo assim a vida dela está em pecado. Por quê? Porque Deus não tira a capacidade da pessoa, do dom dela, mesmo ela estando em pecado. Por incrível que pareça, gente. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas assim, se você tem dons, mesmo que você esteja em pecado, você ainda consegue fazer as obras que, claro, que Deus quer que você faça, né? Mas assim, isso não significa que Deus concorde com isso. Não quer dizer que Deus queira que você permaneça nessa vida errada só porque você consegue ser usado por Deus. Tem pessoas que falam assim: eu cometi um pecadinho ali, outro pecado aqui, mas Deus ainda me usa. Eu oro, a minha visão espiritual abre, eu consigo ver isso, eu consigo profetizar na vida das pessoas, Deus me mostra revelações, mas tá em pecado. E aí a pessoa começa a pensar: eu não tô tão errada assim, né? Acho que Deus já me perdoou. O que diz na palavra de Deus? Que a gente precisa confessar nossos pecados para que a gente venha alcançar a misericórdia de Deus. Então a gente precisa confessar o pecado. Não é simplesmente, eu pequei hoje, aí, ai meu Deus, nossa, não vou mais pecar. Pronto, acabou. Aí, por mais que você pare de pecar, você tem aqueles pecados pendentes, você precisa trazer ele para diante de Deus. Não é porque Deus tá vendo, não, que Deus te perdoou. Você precisa pedir perdão para ele. Entendeu? Então, essas pessoas que tá escrito aqui, né, que expulsaram demônios, que fizeram milagres, elas fazem por quê? Porque elas têm os dons. Deus deu os dons. Todo mundo tem dom, nem que seja 1, 2, 3 dons, mas tem dom. Todos têm, tá? Tanto os dons naturais como dons espirituais. O que são dons naturais? É um dom que você não sabe como, mas você já nasceu com aquilo, você já nasceu com aquela vontade. Não tem umas pessoas que conseguem desenhar tão bem
Gente, eu sou péssima em desenho. Pra mim poder conseguir desenhar alguma coisa, eu tenho que colocar uma folha com desenho, passar o lápis por cima e depois tirar. Porque eu não consigo desenhar. Mas tem umas pessoas que conseguem olhar, sim, um desenho e desenhar. Esse é o dom natural. Se você pega uma criança de 6 anos, vai, e pergunta pra ela o que você quer ser quando crescer. Aí ela vai e fala, eu quero ser médica. Aí você, se você for parar pra pensar, às vezes a criança ela nem mal vai pro hospital, nem vê médico na televisão, mas ela tem essa afeição por cuidar das pessoas. Ela tem essa vontade. Então esse é o dom natural dela, entendeu? É mais ou menos assim pra vocês poderem entender. O dom natural ajuda ela, né, a desenvolver um bom trabalho, a trabalhar com amor, né? Se for pra investir dinheiro numa faculdade cara, né, que seja pra trabalhar com algo que você gosta. Porque na escola a gente é obrigado a estudar várias matérias que a gente nem gosta, que a gente detesta, e sempre tem aquela matéria que a gente ama. Eu, por exemplo, eu amava a matéria de biologia e a matéria de ciências. Por quê? Porque é matérias que estuda animais, que estuda plantas, então é algo que eu gosto. Então, pra mim, eu sempre tirava as minhas melhores notas aí. Agora, matemática, português, história. Gente, não vai. Tem gente que ama a história. Tem um colega que ama pesquisar sobre coisas gregas, um monte de coisa lá, aqueles deuses gregos lá, aquelas coisas lá. Ama, paixão, coisas antigas, gosta de estudar. É o dom natural dele, entendeu? Então, cada um tem o seu dom natural. O dom espiritual é o dom que tá aqui na palavra que é lá em Coríntios, né, que é relatado. Dom de maravilha, dom de milagre, dom de curar, dom de profetizar, dom de línguas, enfim, tem vários, tem 9 dons, né? Então, assim, esses são os dons espirituais. E aqui tá falando sobre os dons espirituais, porque não profetizamos em seu nome, não fizemos milagres em seu nome, isso é sendo usado o dom espiritual. Então não pense porque você está em pecado e você ainda está sendo usado por Deus, que quer dizer que Deus está concordando com a sua vida. Se você tiver em pecado, sabe que está pecando e ou pecou e não pediu perdão para Deus, e mesmo assim está sendo usado, tudo bem, que é o seu dom. Depois você chega diante de Deus lá, simplesmente Deus vai falar exatamente isso aqui pra você. Afaste-se de mim, você que desobedeceu a lei. Porque no momento que você peca, você desobedece a Deus. Então você precisa pedir perdão pra Deus. Outra coisa, tá, gente? Tem pecados que às vezes ficam em oculto e a gente não lembra. E como que você vai fazer se você não lembra? O Espírito Santo te ensinará todas as coisas. Pede pra ele te ensinar, que ele pede pra ele te lembrar. O Espírito Santo me ajuda a lembrar os pecados que eu fiz. Me ajuda a lembrar o pecado que eu fiz, que eu falei, ou que eu não sei que eu fiz, mas me ajuda a lembrar. Deus vai trazer na sua mente, tá? Porque Deus não deixa ninguém enganado, não. Quem deixa as pessoas enganadas é o diabo, tá? Deus, ele é Deus de ordem, ele é Deus de justiça. Na palavra do Senhor diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, por favor, pergunta aí pra Deus se você tem algum pecado que precisa ser perdoado, que Deus ele vai trazer, e você simplesmente pede perdão para que a sua vida venha fluir de um jeito certo, para que você esteja certo aí diante de Deus. E se você sabe que você está em pecado, pelo amor de Deus, chega diante de Deus, confessa esse pecado e não peques mais. Porque senão, afaste-se de mim, vós que pratica, vós que não, afaste-se de mim vocês que desobedecem à lei. Por quê? Porque a palavra é clara, no céu não vai entrar gente que tá cometendo erros, gente. A palavra é clara, então a gente precisa estar bem diante de Deus o máximo que a gente conseguir. Amém? Gente, eu espero que Deus tenha falado muito ao seu coração, tá? Outra coisa, todos os dias que a gente acorda é oferecida as duas portas, tá? Não pense que hoje você tá bem, aí amanhã você só vai estar só próximo da porta estreita. Todos os dias que você acorda a porta da sua frente, tem a porta estreita e tem a porta larga. Todos os dias nós temos a escolha de escolher em que porta que a gente vai entrar, tá? Porque às vezes tem gente que permanece na porta estreita e acontece alguma coisa e já vai lá pra porta larga. Aí pensa que tá na porta estreita, mas já tá de frente pra porta larga, tá? Então a gente precisa entender. A gente precisa todos os dias renunciar o pecado e viver pra Jesus. Porque assim como diz o apóstolo Paulo, né? Morrer com Jesus é lucro. Amém? Eu espero que Deus tenha falado muito ao seu coração. Se você gostou da palavra, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui se você quiser, tá bom? Eu vou deixar meu Instagram aqui se você quiser me seguir. Até o próximo vídeo. Se inscreva se você ainda não é inscrito, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.